Pronto, pessoal, voltando. Então, a gente está aqui nessa parte falando de bens públicos. Aí diz, bens públicos? É, porque a gente está estudando bens públicos dentro de autarquia, porque as autarquias possuem bens públicos e estudando dessa forma esquematizada fica mais fácil de você entender. Qual é o esquema que a gente está fazendo? Esse daqui, ó. Vem comigo para poder tu dar uma analisada. A gente estava vendo isso daqui, ó. Que existem as espécies, bens de uso como do povo, uso especial e uso dominical, e as características, que eles são inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis. Aí a gente viu que inalienável tem essa diferença, porque inalienável são os bens afetados, ou seja, bem de uso como do povo, bem de uso especial. Já os bens de uso dominical são desafetados, então eles podem vir a ser vendidos, podem vir a ser alienados. Já aqui, ó, imprescritível e impenhorável são características que vêm a servir para os três. Como assim, professora? Os três bens, ó, bem de uso comum do povo, bem de uso especial e bem de uso dominical, os três são imprescritíveis e impenhoráveis. Professor, e o que é ser imprescritível? O que é ser impenhorável? É o seguinte, ó, vamos devagarzinho. Algo imprescritível é algo que não prescreve. Sim, professora, continue. Algo que não prescreve é algo que você não perde com o passar do tempo. Numa linguagem simples, imagina que tu tem uma casa numa praia. Aí tu tem essa tua casa, só que tu enjoou de ir para tua casa de praia. Tu deixou a tua casa lá. Aí veio uma família e começou a morar. Aí tu deixou. Aí a família foi morando, o tempo passando, Pode ser que você perca a sua casa, sim ou não? Pode, por um fenômeno chamado de uso capião. Uso capião é a perda da propriedade por esse abandono ao longo do tempo. Então pode ser que outra pessoa adquira a propriedade com o passar do tempo. Só que vamos imaginar o seguinte, imagina que isso aqui é uma escola pública desativada, é um prédio abandonado. Se a escola pública é bem privado ou bem público? Bem público. Desativado, é bem de uso o quê? Muito bem, dominical. Aí veio uma família e começou a morar nessa escola pública desativada, a morar. Cada um pegou um quarto, não sei o quê, uma sala e começou a morar. A família está morando aqui há 1 ano. É dona do prédio? Não. Está morando há 10. É dona do prédio? Não. Juntando a família, já estão morando aqui há 138 anos. Não é isso, é uma família grande, não é isso, vive muito. Então, são donos do prédio? Não. Porque a administração pública, ela não perde a sua propriedade pelo decurso do tempo, ou seja, passe o tempo que passar, que a administração pública não vai perder os seus bens, porque os bens públicos, eles são o quê? Imprescritíveis. É diferente dos bens privados que são prescritíveis, ou seja, você perde com o passar do tempo. Já um terreno público, um bem público, você não vai perder com o passar do tempo. Só para testar, para ver se você entendeu. É melhor, então, se você for invadir, é melhor você invadir um terreno público ou um terreno privado? Privado, isso, porque um dia ele vai se tornar seu. Adianta invadir um terreno público? Não, porque ele nunca vai ser seu. Então, percebendo que curso útil que a gente está dando, você aprende até fazer invasão desse curso. Tem plano A e tem plano B para a sua vida também, não é? Então, a gente já vê a característica de ser inalienável, de ser imprescritível. E o que diabos é ser impenhorável? Impenhorável, primeiro vamos entender o que é penhorar. Penhorar é o seguinte, ó. Imagina que eu estou com a dívida com a Aline. Estou devendo 40 mil, Aline, 40 mil. Olha, dinheiro, tenho não. Eu disse para ela, Aline, olha, tenho dinheiro não. A Aline pode me processar? Claro que pode. Não estou devendo a ela, não pago, ela pode me processar. Aí o juiz olha para mim e diz, você está devendo? Eu digo, oi, tô, seu juiz, mas dinheiro eu não tenho não. Mas o juiz olha para mim e diz assim, mas você tem um carro, não tem? Eu faço, tenho. O juiz pode pegar meu carro, mandar penhorar e ir a leilão para pagar essa dívida, sim ou não? Sim, estão percebendo? Porque os bens privados, eles são penhoráveis. Eu posso perder aquele bem para poder usar aquele dinheiro para pagar uma dívida. Só que os bens públicos, eles são impenhoráveis. Se são impenhoráveis, é porque eles não podem ser vendidos para o pagamento de dívidas. Então, imagina que, por exemplo, o INSS está te devendo dinheiro. Vai ser vendido um computador do INSS para te pagar? Não, porque os bens públicos, eles são
impenhoráveis. Aí tu diz, professor, eu recebo como? Recebe num sistema, meu filho, chamado de sistema dos precatórios. O que é sistema dos precatórios? É uma fila de pagamento. E bote tempo nessa fila, viu? Passa vida, passa ano, passa dia, passa mês e você espera seu dinheiro. Porque isso é mais direito orçamentário e constitucional, mas é assim. A cada ano vai ser separado um dinheiro para o pagamento de débitos na administração pública. E você fica na fila, custo preferencial passando na tua frente, passando na tua frente, passando na tua frente. Então demora um pouquinho para você receber. Teve um caso que eu vi que um rapaz passou 18 anos na fila dos precatórios, mas recebeu 5 milhões. Quem topava a fila? Eu. Botava uma cadeira, um guarda-sol e ficava linda na fila. Tô aqui há 29, nunca ganhei nada, quanto mais 18 anos, não é isso? A gente ficava junto lá esperando, né? Então é isso que a administração pública acontece. Ser impenhorável é, não vou pegar os bens da administração para vender e pagar dívidas. Você que espere. Lá quando tiver receita, a administração te paga por um sistema dos precatórios. Então, de bens públicos, era isso que eu queria ter visto com vocês. Mas provavelmente que tu nem lembra mais, é que eu te fiz uma pergunta. Ter bens públicos é uma prerrogativa ou é uma restrição? Lembra que eu fiz essa pergunta, acho que foi no bloco passado ou retrasado, nem eu lembro mais, mas eu te fiz essa pergunta. Ter bens públicos é uma prerrogativa para a autarquia ou é uma restrição? Vem comigo que fica fácil. Vamos analisar um desenho. Perceba o seguinte, a administração pública, deixa eu pegar aqui, deixa eu botar roxo, ficou bonita. Então, ser imprescritível e ser impenhorável, veja, quando eu digo que é imprescritível, é que a administração não perde com o passar do tempo. Ser impenhorável é dizer que eu não posso usar para pagamentos de dívidas. Isso daí você acha que é algo de ruim ou de bom? Ó, não perder com o passar do tempo e não usar para pagar dívidas é algo de bom. Então, aqui eu tenho exemplos de prerrogativas. Já não poder vender e quando vender ter que seguir o procedimento de licitação é uma prerrogativa ou uma restrição que está sendo feita? Aqui já é uma restrição. Então, estão percebendo que a existência de bens públicos vai trazer tanto prerrogativas quanto restrições para a administração. Aí provavelmente tu também nem lembrava mais, mas a gente está nesse slide daqui, ó, falando das autarquias. A gente já sabe que a autarquia ela é criada por lei, já sabe que essa autarquia tem um regime de direito público. Com o regime de direito público, ela tem supremacia em disponibilidade. Com a supremacia, ela tem prerrogativas como, por exemplo, a imunidade a impostos, a prática de atos administrativos, a celebração de contratos administrativos. E com a indisponibilidade, eu trago restrições a essa autarquia, como, por exemplo, o dever de licitar, dever de prestar contas e o dever de realizar concurso. E a autarquia tem bens públicos. Com esses bens públicos, a autarquia recebe tanto prerrogativas como a imprescritibilidade e impenhorabilidade, como recebe restrições, que é, por exemplo, a inalienabilidade. Até aqui, pessoal, tranquilo? Facinho? Moleza. Eu encerrei uma parte inicial de autarquia, não encerrei a autarquia não, mas eu encerrei uma parte inicial, mas eu quero visualizar com vocês alguns outros pontos. Primeiro de tudo, quando cai na sua prova o nome Fazenda Pública, quem é a Fazenda Pública? Professora, é uma fazenda com vaquinhas e cavalinhos públicos? Não. Quando falar em Fazenda Pública, está falando na administração pública, bem especificamente da administração direta. Quem aqui, por exemplo, se você é advogado, estagiário, atua na área de direito, você sabe que tem varas da Fazenda Pública, que são locais na justiça especializados em causas relacionadas à administração pública, bem especificamente a causas da administração direta. Só que olha esse ponto daqui, ó. A autarquia exerce funções típicas da própria Fazenda Pública. Esse ponto daqui eu vou precisar aprofundar, então eu vou desenhar para chegar onde eu quero com vocês. Deixa eu pegar aqui um material, botar de um lado a administração direta, do outro lado
a gente tem Tenho fé que um dia eu consigo fazer isso reto. A administração direta, do outro lado a gente tem a administração indireta. Sendo repetitiva com algo que vocês já sabem, mas a gente tem o seguinte, ó, na direta nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Da indireta, quem me importa agora são as autarquias, porque é quem a gente está estudando agora. Depois eu falo do resto. Eita, vou ter que desenhar essa linha de novo. Tá aqui. Aonde eu estou querendo chegar? Perceba, a autarquia, a gente já sabe que ela adota um regime de quê? De direito público. A autarquia adota um regime de direito público. Então, esse é o regime de autarquia, conjunto de normas e princípios de direito público. A União, deixa eu puxar mais para cá, porque eu vou precisar de espaço. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm regime de direito privado ou direito público, pessoal? Também direito público. A União, estados, Distrito Federal e municípios também adotam um regime de direito público. Esse regime de direito público a gente já sabe que são o conjunto de normas e princípios da parte de direito público. Aí olha uma pergunta que já apareceu em diversas provas de concurso. Apareceu dizendo assim, ó, a autarquia tem prerrogativas típicas da própria fazenda pública. Parece uma frase estranha, mas vamos lá. A autarquia tem prerrogativas, como se fossem privilégios típicos, ou seja, característicos da própria fazenda pública. Quem é a fazenda pública? A administração direta. O que essa frase está querendo dizer é que uma autarquia tem regras muito parecidas com a da própria administração direta. Então, vamos lá. A autarquia tem prerrogativas típicas da própria fazenda pública? Tem. Por quê? Porque o regime, o conjunto de normas e princípios é o mesmo. É conjunto de normas e princípios de direito público. Então, isso daqui facilita, pessoal. Veja, a autarquia, sendo de direito público, ela é imune a impostos. A União, Estados, o Distrito Federal e o município, também. A autarquia tem bens públicos, a administração direta também. A autarquia licita, a administração direta também. A autarquia presta contas, a administração direta também. A autarquia faz concurso, a administração direta também. Então perceba que tudo que a gente falou até agora, que se aplica à autarquia, também vai ser aplicado como regra à própria administração direta. Um exemplo simples, quem é servidor, por exemplo, do Ministério Público da União, é regido pela Lei 8.112, que é a Lei do Servidor Federal. Quem é servidor do INSS, que é uma autarquia, é regido pela Lei 8.112, que é a Lei do Servidor Público Federal. Então, perceba que até as leis são as mesmas. Então, a regra é muito parecida de uma autarquia para a da própria administração direta. Esse é o raciocínio. E por que a regra é bem parecida? Porque o regime é o mesmo, é um regime de direito público. Até se porventura cair direito processual civil na sua prova, você vai perceber que existem privilégios processuais. Por exemplo, quando a União está em um processo, ela tem o prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Isso é mais processual, ou seja, se um particular tem 10 dias para contestar, rebater a ação, a União tem 40, porque tem um prazo em quádruplo para contestar. Se o particular tem 10 dias para recorrer, a União vai ter 20, porque ela tem um prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. E a autarquia também tem um prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Então, até os privilégios processuais são exatamente os mesmos. Então, se aparece na sua prova dizendo que uma autarquia tem um regime muito assemelhado ao da própria administração direta, certo ou errado? Certo, é muito parecido, porque tanto a administração direta quanto as autarquias têm um regime de direito público. Agora, cuidado na sua prova. Se disser na sua prova que a autarquia tem um regime idêntico ao da fazenda pública, certo ou errado?
Identificou forte, né, professora? Deve ser falso. Seu sexto sentido está certo. Está falsa. A autarquia realmente é muito assemelhada à própria administração direta, mas tem uma coisa que a administração direta tem que a autarquia não tem. O quê? Enquanto você pensa, eu vou voltando para o material, vou tomar uma aguinha, eu ainda estou aqui, viu? Pense, vou tomar água. O que a administração direta tem que a autarquia não tem? Vamos para o material. Voltando para o material, vou lhe dar 5 segundos, é o tempo de um gole d'água. Pensou? Não, professor, já estou desesperado aqui. Me diga logo, pelo amor de Deus, qual é a resposta. Vou dizer. Vamos lá. A gente já sabe... Não, tirar do marca-texto, botar outra cor. Pessoal, perdão pelo toque, mas eu só sei fazer tudo colorido, tá certo? Sabia que uma vez eu li que a pessoa que escreve tudo colorido tem tendência à esquizofrenia. Eu fiquei tão assustada com isso. Então, se você é desse jeito, tamo junto, tá, pessoal? Podemos ser esquizofrênicos juntos. Só estou desabafando. Mas a gente já sabe o seguinte, ó, que tanto na administração direta quanto na administração indireta, eu tenho pessoas. A União é uma pessoa, a autarquia é uma pessoa, o Estado é uma pessoa, uma fundação pública é uma pessoa, o Distrito Federal e o município são pessoas, empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas. Só que em direito constitucional, você estuda o seguinte, ó. União, estados, Distrito Federal e municípios podem aparecer na sua prova sendo chamado de entes. Lembra que ente é sinônimo de pessoa, a gente já falou disso. Entes políticos. Por que eles são entes políticos? Porque eles têm a chamada capacidade política. Professora, ainda não está, né, fazendo muito sentido na minha cabeça. O que é essa capacidade política? Agora vai fazer sentido. É a capacidade de a administração direta poder vir a criar o quê? Leis. Então, capacidade política é capacidade de criar leis. Então, União, Estado, Distrito Federal e municípios são chamados de entes políticos porque eles têm a possibilidade de criar leis. Exemplo simples, ó. Existem leis feitas pela União, pessoal? Existe. Lei 8.112, Lei do Servidor Federal, Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitação. Vão baixando. Existem leis feitas pelos estados? Existem. Vou dar um exemplo daqui do estado de Pernambuco. Tem a Lei 6123, que é a Lei do Servidor Público aqui do estado de Pernambuco. O município tem lei? Tem. Cada município também, por meio da sua Câmara dos Vereadores, pode fazer leis. Não vou dar um exemplo de nenhuma, porque aí fica difícil, né? Lei municipal. E Distrito Federal, tanto pode fazer lei estadual quanto lei municipal, né? Aquela competência dúplice que você estuda lá em Direito Constitucional. Mas perceba que todo mundo da administração direta tem capacidade política porque pode criar leis. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Uma autarquia, por exemplo, o INSS, pode criar algumas normas? Pode. Normas de organização interna, uma circular, uma portaria, pode criar normas. Só que uma autarquia pode criar lei? Existe uma lei feita pelo INSS? Não. Podem até existir normas infralegais, ou seja, abaixo da lei, mas lei não pode ter. Então perceba o seguinte, o que a administração direta tem que a autarquia não tem? Fica fácil. O que a administração direta tem que a autarquia não tem é autonomia política. Por quê? Porque a autarquia, ela não tem a possibilidade de criar o quê? Leis. Autonomia, pessoal, é sinônimo de capacidade. Pode aparecer o nome capacidade ou pode aparecer o nome autonomia. Essa questão é uma questão geralmente que vem em banca estilo do CESP, que é uma banca que tenta fazer uma questão mais complicada, e já caiu em diversas provas de concurso, você pode treinar em casa fazendo suas questões, que elas aparecem dizendo da seguinte maneira, ó, enquanto a administração direta possui capacidade política, as autarquias não possuem, certo ou errado? Certo, porque a autarquia não cria leis, só cria normas infralegais, ou seja, abaixo
das leis, porque só quem tem capacidade política são as pessoas da administração direta. Isso que eu estou falando aqui da autarquia serve para a fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Todo mundo da administração indireta só pode criar normas abaixo da lei. Lei não pode, só quem pode criar lei são as pessoas da administração direta. É por isso que eu estava sonegando a informação até esse momento no curso. Que informação é essa? Tu lembra que existem pessoas físicas e pessoas jurídicas? Tanto a pessoa física quanto a jurídica não tem personalidade, não foi isso que a gente viu? Beleza. Só que além de pessoa jurídica, existe um outro tipo de pessoa, que é pessoa política. Veja. Quando eu falo em pessoa jurídica, é uma pessoa que tem personalidade, que tem direitos e tem deveres. Quando eu falo em pessoa política, além de ter personalidade, além de ter direitos, além de ter deveres, ainda tem um plus. Elas ainda podem criar o quê? Leis. Então, vamos anotar isso daqui? Todo mundo da indireta, perceba comigo, todo mundo aqui da indireta vai ser chamado de pessoa jurídica. Por quê? Porque tem personalidade, tem direitos e tem deveres. E todo mundo da direta pode ser chamado de pessoas políticas. Por quê? Porque além de ter personalidade, além de ter direitos e deveres, ainda tem a possibilidade de criar leis. Cuidado com o seguinte, falou em pessoa jurídica, pode ser administração indireta ou direta, porque personalidade todo mundo tem. Agora, falou em pessoa política, não pode mais ser administração indireta, só pode estar falando de alguém da administração direta, porque só quem pode criar leis ou é a União, ou é Estado, ou é Distrito Federal, ou é o município. Aí teve uma questão da FCC que me chamou a atenção. Era uma questão até que fugia um pouco do padrão da FCC, porque era uma questão muito grande, cheia de informação. E o enunciado só dizia assim, ó, a autarquia é uma pessoa, dois pontos. Só que na letra A, na letra C e na letra E, começava com o nome política. Então lê, a autarquia é uma pessoa política. Precisava ler o resto? Não, porque a autarquia não é pessoa política, a autarquia é pessoa jurídica. Então, só com essa informação você já eliminava 3 alternativas de uma prova da FCC. Tranquilo até aí? Só que veja, a gente já sabe que a autarquia não tem autonomia política, ou seja, não tem liberdade para poder criar leis. Mas será que a autarquia não tem liberdade para nada? Vamos ver isso daqui no slide? Volta comigo. Então, voltando para cá, ó, perceba o seguinte, vou mudar, só que depois eu volto para isso daqui. Perceba que a autarquia ela tem autonomia, ela tem liberdade gerencial, orçamentária e patrimonial. Vamos botar lá no nosso desenho. Então, a autarquia, ela não tem autonomia política, mas ela tem autonomia gerencial, que pode aparecer na sua prova sendo chamada de autonomia administrativa. O que seria isso? É capacidade de se organizar, se desconcentrar, criar seus órgãos, se administrar. A autarquia pode fazer isso. Toda pessoa pode se organizar, então ela tem autonomia gerencial. Tem autonomia também orçamentária. Cai AFO na sua prova? Bom, se cair, isso aqui só é aprofundado em AFO, que é aquela matéria que você estuda receita, despesa e assim por diante. Mas em direito administrativo, não aprofunda essa autonomia orçamentária, mas é mais ou menos assim, ó. A própria autarquia vai ter as suas receitas, as suas despesas, o seu próprio orçamento. Então, se é uma pessoa diferente, tem um orçamento diferente. E tem autonomia também patrimonial, ou seja, os bens que estão lá no INSS, por exemplo, que é uma autarquia, não são da União, são do próprio INSS, porque ela tem autonomia patrimonial. Então, perceba, a autarquia tem diversas autonomias, gerencial, orçamentária e patrimonial. A única coisa que ela não tem é a tal da autonomia política, porque a autonomia política só quem possui são as pessoas da administração direta. Tira um print aí dessa tela em casa, vá, copie, porque ela é importante, bota no seu guarda-roupa, deixa sua mãe louca em casa, porque você está destruindo o quarto, mas depois que você passar e ficar rico, ela vai ver que valeu a pena, tá certo? Beleza até aí? Vou voltar no slide. Voltei. Aí a gente vai para o último tópico aqui de autarquia. Perceba, a autarquia ela somente
vai poder desempenhar serviço público. Como assim somente vai poder vir a desempenhar serviço público? Vou fazer outro esquema para poder falar disso daqui. Pronto. Então, a administração pública vai poder vir a desempenhar serviço público ou a administração pública pode vir a desempenhar uma atividade econômica. Pode vir a desempenhar um serviço público ou uma atividade econômica. Só que eu quero te perguntar o seguinte, qual é a atividade típica da administração pública? Típica é principal. Quando você pensa na administração pública, você pensa no desempenho de serviço público ou de atividade econômica? Serviço público, você me respondeu isso em casa, eu escutei daqui. Veja para aí a força da sua resposta. Então, a função típica da administração pública principal é a prestação de serviço público. Porque a administração pública se meter em atividade econômica só pode acontecer como exceção. Essa exceção você encontra lá no artigo 173 da Constituição Federal. Então, quando você pega lá o artigo 173 da Constituição Federal, você vai ver que a administração pública se meter em atividade econômica só pode acontecer quando for necessária a segurança nacional, quando for necessário para poder regulamentar o setor. Então, é sempre uma situação excepcional. Falou em administração, está falando em serviço público. Só que quando falar na sua prova em autarquia, uma autarquia jamais vai ser, jamais, a palavra é jamais mesmo, jamais vai ser criada para desempenhar uma atividade econômica. Uma autarquia só pode ser criada para desempenhar um serviço público. Então, a autarquia só pode ser criada para desempenhar atividades típicas da administração pública. Mas aí, alguns alunos chegam para mim e dizem assim, ô professora, mas no INSS, por exemplo, que é uma autarquia, não tem dinheiro? Tem, tá com pouco, mas tem dinheiro, não é isso? Só que perceba, esse dinheiro, ele é para dar lucro à União ou para prestar um serviço público? Prestar um serviço público, e você sabe até que a Previdência está causando um rombo na administração. Não é que a administração está lucrando com a Previdência, ela está tendo prejuízos financeiros com a Previdência, você escuta falar isso daí. E por que está sendo causado esse rombo? Porque aquela autarquia não tem a função de dar lucro à União, por exemplo. Tem a função de prestar o serviço público de Previdência Social. Então, esse é o raciocínio. Então, perceba, tem dinheiro em autarquia, mas o dinheiro é para prestar um serviço público. Vê outro exemplo de autarquia? A gente tem, por exemplo, o IBAMA. O IBAMA é uma autarquia. No IBAMA tem dinheiro? Tem. Só que o dinheiro é para fazer com que a União fique mais rica? Não. O dinheiro é para proteger o meio ambiente. E proteção do meio ambiente é prestação de um serviço público. Outro exemplo de autarquia, as universidades federais. As universidades federais são autarquias. Tem dinheiro? Tá, tem algumas que não tem mais, mas vamos pensar que tem dinheiro. Tem dinheiro na Universidade Federal. O dinheiro é para fazer, por exemplo, a União ficar mais rica? Não, é para prestar o serviço público de educação. Só que aí, geralmente, quando o aluno quer me pegar, diz assim, professora, tem uma autarquia que presta atividade econômica, o Bacen, o Banco Central. Não. O Bacen, apesar de ter o nome banco, não tem função de realizar atividade econômica. A função é de regulamentar o setor financeiro. E regulamentar o setor financeiro é prestação de serviço público, porque bote isso na sua cabeça. Uma autarquia somente pode ser criada para poder desempenhar serviço público. E eu já vou além com a informação. Quando a administração for criar uma pessoa da indireta, autorizar a criação de uma pessoa da indireta para desempenhar atividade econômica, jamais vai ser uma autarquia. Vai ser ou uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, mas nunca uma autarquia. Bora anotar? Então, vindo para cá, a gente pode anotar o seguinte, ó. Quando for alguém da indireta desempenhando atividade econômica, ou é empresa pública, ou é sociedade de economia mista, mas jamais vai ser autarquia,
porque a autarquia somente pode ser criada para desempenhar serviço público. Beleza até esse ponto, pessoal? Tranquila a autarquia até aqui? Acabou a autarquia, professora? Não, acabou o bloco, mas não a autarquia. Daqui a pouco a gente volta.